Olá, amigos do Sistema Reação, da TV Reação. Obrigado por você que sintoniza a nossa live aqui no Facebook. Hoje, mais uma vez, estamos em caráter especial para repercutir uma entrevista que o Departamento de Jornalismo da revista Reação fez com o promotor de justiça, Dr. Wilson Ricardo Coelho Tafner, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, área da pessoa com deficiência de São Paulo, do Ministério Público, em relação a essa questão da suspensão da eficácia das novas regras que suspende a isenção de IPVA para as pessoas com deficiência. Quero justificar a ausência do nosso companheiro Rodrigo Rosso. O Rodrigo está em viagem para resolver problemas pessoais, portanto, não participa ao vivo desta live, mas está à distância acompanhando todo esse trabalho do Departamento de Jornalismo da revista Reação. Meu primeiro boa tarde é para Ana Paula Navarrete, que interpreta tudo em Libra para quem acompanha a live na página da revista Reação. Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde, obrigado por estar conosco mais uma vez, viu, Ana? Legal, estou sem o vídeo da Ana aqui, mas também quero dar uma boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde, estamos aqui fazendo acessibilidade para o público com deficiência para surdos. Estamos aí. Legal, obrigado por estar mais uma vez com a gente, viu, Ana? Legal, quero agradecer também a presença do Silvio Araújo, é um dos organizadores da manifestação do próximo sábado, criador do grupo no Facebook Todos pela Isenção em São Paulo, PCD. Silvio, mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado pela sua atenção com o Sistema Reação, viu? Ô, Abrão, a satisfação é minha, obrigado aí, tá? Pelo convite. Aproveitar e cumprimentar todos aqui. Obrigado, tá? Mais Legal, uma vez. Silvio, daqui a pouco você vai contar para a gente com detalhes sobre tudo sobre a manifestação do sábado, ok? Ok, com certeza. Conosco também o grande parceiro Renato Bacarelli, especialista em acessibilidade em veículos automotores da Bacarelli Isenções e Treinamentos PCD. Tudo bem, Bacarelli? Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, estamos aqui à disposição mais uma vez e vamos tentar passar as melhores informações possíveis para o público. Legal, obrigado, Bacá, obrigado pela sua atenção com o Sistema Reação. E quero cumprimentar o nosso grande parceiro, né, vem nos ajudando de uma maneira gigante, o advogado Dr. Cláudio Amorim Júnior. Dr. Cláudio, que bom contar com a sua presença. De uma outra vez nós não conseguimos o contato, mas não faltou a oportunidade. Hoje o senhor está conosco. Boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Estou sem o áudio do Dr. Cláudio. O senhor nos ouve, Dr. Cláudio? Eu acho que talvez seu microfone seja desligado na tela. O senhor nos ouve, Dr. Cláudio? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado por estar conosco, viu, doutor? Então, Marcos, você, por favor, tenta... Está picotando bastante, não tô conseguindo entender o que vocês estão falando. Legal, vou pedir para o Marcos. Marcos, por favor, se puder tentar retomar o contato com o Dr. Cláudio, se ele puder sair da sala da plataforma e retornar, né, vamos tentar retomar esse contato com o Dr. Cláudio Amorim. Pois bem, vamos lá? Vamos iniciar, então. Essa entrevista foi gravada ontem à noite com o Dr. Wilson Tafner, que é o promotor de justiça que, no final do ano passado, instaurou o inquérito, né, um inquérito civil, no Ministério Público, e agora entrou com uma ação civil, com pedido de liminar. Nós conversamos com ele ontem à noite. Esta entrevista é apenas em áudio,
ele estava em audiência, portanto não tinha como liberar a imagem para a gente. É uma entrevista em áudio que nós vamos acompanhar e junto com os nossos convidados, nós vamos repercutir essa entrevista com o Dr. Wilson Tafner, que acaba sendo hoje no estado de São Paulo um ponto de referência para as pessoas com deficiência nessa luta aí contra essa nova regra que suspende a isenção de IPVA para as pessoas com deficiência. Marcos, assim que você puder, por favor, você pode soltar para a gente um primeiro trecho da entrevista com o Dr. Wilson Tafner, promotor de justiça em São Paulo? Por favor, Marcos. Gravar alguns trechos, então. Ok, doutor? Tá. Doutor, eu estou correto ou a Fazenda Pública não se manifestou na ação civil pública civil e mesmo assim a magistrada proferiu a sentença em relação ao pedido de liminar? Então, quando nós propusemos a ação, havia a solicitação de tutela antecipada para que fosse suspensa a cobrança do IPVA, porque nós entendemos que a alteração feita com a legislação agora, no final de dezembro, aprovada pela Assembleia, tem uma série de inconstitucionalidades, porque cesseia direito questionável aí das pessoas com deficiência, fere o princípio da isonomia, não só o princípio da igualdade, mas também da própria igualdade comunitária, porque trata pessoas com a mesma condição, de forma distinta, afronta a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status de norma constitucional, porque foi aprovada pelo Congresso Nacional e, portanto, os seus princípios têm equivalência aos princípios consagrados na nossa Constituição. E, enfim, a peça inicial é uma exposição longa de todas essas violações que nós entendemos que a legislação nova, ao exigir o carro com adaptação individualizada, acabou trazendo essa distinção, não só em relação aos deficientes com as demais pessoas, que têm que ter assegurada a política afirmativa, de mobilidade com maior liberdade, com a diminuição de valores e custos para que eles tenham efetivo acesso a essa mobilidade, mas, enfim, trouxe inclusive uma distinção e uma isonomia de pessoas com deficiência. Havia uma discussão sobre a questão da isenção de impostos quando ainda não estava em legislação a isenção em relação aos veículos para deficientes não condutores. E de tantas decisões consagrando esse direito, e, portanto, aos deficientes não condutores, os carros não tinham que fazer nenhum tipo de adaptação individual, foi garantido da mesma forma a aqueles que podem dirigir, independente da adaptação ser individualizada ou o que a grande maioria acontece, simplesmente você ter a direção hidráulica ou elétrica e o câmbio automático, e você acaba criando uma diferenciação de tratamento entre essas duas situações, cerceando o direito das pessoas com deficiência. Nós expusemos, a juíza entendeu de forma diferente, merece o nosso respeito, mas não a nossa concordância. E, em razão disso, hoje eu protocolei um recurso de agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça, pedindo a reapreciação dessa liminar para suspender os pagamentos. O recurso está aguardando ainda a distribuição, e vamos aguardar agora a apreciação pelo relator que for sorteado, o desembargador que vai apreciar esse
liminar no recurso de agravo. Portanto, o Estado não se manifestou na sua ação principal. Tem uma legislação que autoriza os juízes, em casos de ação proposta contra o poder público, a facultar a manifestação prévia da Fazenda Pública do Estado. Entendi. A juíza facultou, né, os 72 horas lá para que eles, em querendo, apresentassem alguma manifestação, eles não fizeram e ela decidiu pela não concessão da liminar. Esse silêncio também ocorreu no inquérito que o senhor instaurou em dezembro do ano passado, é isso, doutor? Na verdade, eu tinha concedido o prazo e requisitado algumas informações, mas como teve o recesso forense, isso acabou ampliando um pouco o prazo para eles. Mas como boa parte dessas informações que eu havia requisitado, elas acabaram, na sequência, sendo publicadas, especialmente em relação ao decreto e à portaria CAT 95, então eu também resolvi não aguardar as informações do Estado e já ingressar com a ação, porque, enfim, eu já tinha ali as informações que me permitiam propor essa inicial. Entendi. Mas enfim, ainda teria algum. Marcos, vamos dar uma pausa por aí. Eu queria repercutir esse trecho da entrevista que parece não ser surpresa para ninguém. O Estado, né, se manter na postura de o dono da verdade e não se manifestar nem no inquérito instaurado pelo MP e nem agora no ajuizamento dessa ação pelo promotor de justiça, em que a juíza deu 72 horas para o Estado se manifestar. Surpresa para você esse silêncio do Estado, Silvio? Silvio, o seu microfone, por favor. Desculpa. Não, eu não estou surpreso não, para falar a verdade. Decepcionado sim, surpreso não, porque eu acho que isso vai muito em linha a postura que eles vêm adotando. Essa postura que eles estão adotando em relação ao processo como um todo. Eu acho que isso vem mostrar um pouco o indicativo de como a coisa vai se desenrolar. Eu acho que, de alguma forma, nos processos daqui por diante. Embora eu não queira acreditar dessa maneira, né? Eu acho, de certa forma, até surpreso por ter findo o prazo de 72 horas, ela ter ainda dado favorável a isso. Isso sim, de certa forma, me surpreende um pouco. Certamente, o Cláudio Amorim aqui pode até nos elucidar melhor em relação a essa questão. Mas, o que eu acho que é importante aqui a gente entender que, infelizmente, o que a gente percebe, infelizmente, e isso não é uma associação dos fatos, mas infelizmente o que a gente percebe é que há uma predisposição, né, de que se façam vista grossa para um assunto tão importante. Eu acho que não está tendo, ao meu ver, né, um tratamento nem da parte ainda que foi aqui acionada, mas também principalmente do Estado, com a seriedade, porque seriedade é o que a gente não está vendo. Então, acho que a principal parte aí, para mim, desse conjunto todo que foi apresentado aqui, é minha surpresa em relação ao pouco caso que o Estado vem fazendo com uma questão tão importante aqui. E aí, nesse momento, eu acho que tanto o governo como a secretária, como, enfim, a Célia também, acho que deveriam se manifestar. Ok. Obrigado, Silvio. Vamos, Bacarelli, seu ponto de vista em relação a esse silêncio do Estado. Será que o Estado não quer comentar isso porque não sabe o que comentar, Bacarelli? Abraão, na verdade, a gente não pode, nesse momento, dissociar muito, né? E talvez tentar... A gente não pode fugir muito do objetivo principal do governo nessa lei, que é aumentar a receita, né? Não importa de onde venha, isso não é um conjunto
de coisas feitas especificamente para prejudicar as pessoas com deficiência. A gente vê hoje aqui em São Paulo, a gente viu carreata de empresas, de concessionárias de veículos, de vendedores de veículos usados, com um absurdo aumento de 207%, porque a gente esquece também que não é só o fato de você ter um problema no IPVA. Não se esqueça que todos esses carros estão limitados a R$70 mil. E esse aumento de ICMS também no estado de São Paulo impacta sobre esses carros. Então, você já também não tem quase nenhum carro abaixo de 70 mil para comprar. É um conjunto de medidas que visa única e exclusivamente aumentar a arrecadação do Estado. Então, as pessoas com deficiência, por exemplo, aqui não é para apontar culpados, mas não temos culpa nenhuma que o Estado é incapaz, que o Estado, de alguma forma, chegou a esse ponto de insolvência, sabe? É muito fácil resolver isso aumentando imposto ou retirando benefício. Então, é uma discussão mais ampla do que isso. Agora, no caso nosso, que a gente precisa fazer no momento, eu acho que só esses movimentos, por exemplo, até eu não estive presente nesse movimento, que eu tive um problema de coluna aqui, que está me deixando meio complicado, mas eu, em 20 anos que trabalho com esse segmento, eu vi poucas ações que foram tão bem coordenadas. Eu não conheço o Ciro, estou conhecendo agora pelo vídeo, né? Que foram tão bem coordenadas, e eu não vi isso pessoalmente. Quem me falaram foram as pessoas que participaram. Então, eu acho que movimentos como esse, numa hora como essa, eles somam muito, entendeu? O Estado, ele vai fazer o que sempre fez. O Estado é completamente despreparado para isso. A gente tem as outras lives que a gente pode ver. A preocupação nossa sempre foi a forma com que o Estado trataria isso. E tratou da forma como ele sempre tratou. Com incompetência, com descaso, né? A gente viu aqui uma manifestação da secretária das pessoas com deficiência, que é a pessoa que deveria, de alguma forma, cuidar dos interesses da pessoa com deficiência no estado de São Paulo, dizendo que ninguém seria prejudicado. E a gente vê que, na prática, não é isso que acontece. Isso é feito por pessoas que não têm nenhum conhecimento do segmento, você não vê ninguém participando disso. O próprio promotor até me chamou a atenção, eu acabei vendo uns trechos da entrevista dele. Ele é muito bem preparado no que se diz respeito às coisas da pessoa com deficiência. Vocês vão perceber no que ele fala aí, que ele é muito bem preparado, ele conhece muito bem o que ele está falando, além de ter um conhecimento jurídico avantajado por ser um promotor, né? Então, a gente percebe que sempre cai na mesma coisa. O Estado joga isso, enfia a garganta abaixo, que é a sensação que a gente sente. Isso foi enfiado garganta abaixo. A gente percebe que até pela secretaria mesmo, as pessoas da Secretaria da Fazenda, isso foi enfiado garganta abaixo, eles têm que resolver isso de alguma forma. Então, ninguém tem informação, ninguém sabe o que fazer, né? E fica assim. O promotor, para voltar ao que a gente estava falando, o doutor Cláudio deve falar bem melhor do que eu, tem conhecimento maior do que eu sobre isso, mas o promotor fez o que poderia ser feito, o que é o certo nessa hora. Ele tem que tentar algum tipo de medida que pare, que nesse momento, né? Por isso que ele pede a tutela antecipada, para parar a cobrança, porque isso foi feito na surdina no final do ano, uma cobrança que já veio agora. Então, o que as pessoas falam? O que eu faço? Eu pago? Não pago? Eu vou esperar? Mas se não paga, amanhã já entra em dívida ativa. Então, as pessoas ficam preocupadas, tem que pagar. A única forma disso aí é uma tutela antecipada, para o juiz falar, bom, não se cobra nada, até julgar isso. Mas isso, pelo que eu vejo, pelo menos em primeira instância, o doutor Cláudio vai falar melhor, isso não está sendo liberado. Isso acho que vai ser discutido um pouco mais à frente. Legal. Doutor Cláudio Amorim, estamos com um problema de sinal com o doutor Cláudio. O doutor Cláudio está oscilando o sinal. O doutor Cláudio, ele nesse momento não está online conosco. Quero relembrar que essa entrevista foi gravada ontem à noite com o promotor Dr. Wilson Tafner, né? Por isso estamos reproduzindo agora. Nós acompanhamos algumas outras informações. Daqui a pouco nós vamos falar na nossa live também sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita desde ontem no Judiciário Paulista. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar da manifestação do sábado, dia 23, a partir das 14 horas, no MASP. Bem, nós estamos sem contato com o doutor Cláudio Amorim. Poxa vida,
Queria muito ouvir o Dr. Cláudio Amorim. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um trecho da entrevista com o Dr. Wilson Tafner. Eu peço para o Marcos deixar a Ana na tela cheia e soltar o áudio, mais um trecho do áudio da entrevista que nós fizemos com o Dr. Wilson Tafner. Por favor, Marcos, vamos ouvir mais um. Já ingressar com a ação, porque, enfim, eu já tinha ali as informações que me permitiam propor essa inicial. Entendi. Mas, enfim, ainda teria alguns dias aí para eles responderem, mas eu entendi que não caberia ficar esperando, porque eu já tinha conseguido, né, através das publicações em Diário Oficial e do decreto e da portaria regulamentadora, e pelo fato que já estava começando aí a cobrança do IPVA, e quanto mais demorasse, mais prejuízo poderia causar às pessoas com deficiência. Doutor, qual que é a sua expectativa de prazo para uma possível decisão em relação ao agravo de instrumento que o senhor protocolou hoje? Isso é muito difícil a gente prever, né? Porque, primeiro, eu entrei com recurso hoje no período da manhã, ele está ainda aguardando a distribuição, porque, como tem pedido de liminar, a distribuição ela é feita automaticamente, mas o encaminhamento, depois de sorteado o desembargador, que vai ser o relator do recurso, é feito pela serventia lá do Tribunal de Justiça, e a partir do momento em que os autos são enviados conclusos para apreciação do desembargador, não tem assim um prazo pré-determinado na lei para ele apreciar. Mas como é um pedido de liminar, eu acredito e tenho a esperança de que seja nesses próximos dias agora alguma manifestação, obviamente que nós torcemos que seja favorável ao nosso pedido no sentido de suspender a cobrança do IPVA. Doutor, uma matéria exclusiva da revista Reação apontou que do dia 10 de dezembro a 14 de janeiro foram protocolados pelo site da Secretaria da Fazenda 12.248 pedidos. Desses pedidos, desses requerimentos, no formato concessão de isenção do IPVA para pessoas com deficiência física, visual ou mental ou autista, 2.525 foram acatados, 1.137 indeferidos e 8.556 requerimentos ainda aguardavam manifestação do órgão estadual. E a Secretaria informou que não criou nenhum mecanismo, nenhuma estrutura. O senhor entende que isso é uma agravante em relação a esse momento vivido pelas pessoas com deficiência? Olha, na verdade é assim, né? A própria lei, ela estabelece que compete ao governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, fazer análise caso a caso dos pedidos de isenção do IPVA. Então, como qualquer serviço público, né, o Estado tem que ter uma equipe e dar uma devolução de resposta no prazo razoável, até segundo o próprio princípio da eficiência que a gente espera do serviço público. Entendi. Agora, se por acaso a liminar for concedida, e nós aguardamos que assim seja, aí não teria tanto prejuízo, porque o pagamento seria suspenso, até que eles fossem fazendo a avaliação dos novos e a reavaliação daqueles que foram indeferidos, com base nessa lei que exige a adaptação individualizada do veículo. Então, se tudo der certo e for concedida a ordem para suspender a cobrança, então, assim, se demorar mais alguns dias ou mais um período, não teria um prejuízo imediato, porque o pagamento
pagamento estaria suspenso. Sim. Mas as primeiras parcelas, né, e até mesmo a parcela única com desconto já venceram, né, doutor? Acho que conforme a placa, né? Sim. Então, já começou agora na semana. Eu tentei, assim, ser o mais ágil possível, né, e ajuizar logo depois aí do fim do recesso forense. E, na verdade, os prazos processuais estão ainda suspensos até o dia 20, mas o Judiciário voltou a trabalhar agora no dia 7, na quinta-feira, e assim foi possível distribuir a ação. Infelizmente, a magistrada do 15ª Vara houve por bem não conceder a liminar, e isso foi publicado ontem, eu tive ciência da decisão ontem, e ontem mesmo me empenhei e consegui protocolar hoje de manhã um recurso de agravo. Agora temos que aguardar aí o desembargador fazer a apreciação desse pedido. Eu vou citar um exemplo para o senhor, doutor. Por exemplo, os pais de uma pessoa com a síndrome de Down, por exemplo, que já tinha a isenção, eles, ao receberem a notificação do pagamento do IPVA de 2021, com medo, muitos já pagaram, né, com receio de ficar com este débito no veículo. O senhor tem alguma sugestão para essas pessoas, doutor? Realmente deve pagar e aguardar uma decisão judicial, ou não paga e espera essa decisão? O que o senhor sugere? Na verdade é assim, né, esses casos individuais, a gente tem, aqui na promotoria, né, como a nossa atuação é no aspecto coletivo, difuso, né, a gente não está, o Ministério Público nem pode, né, fazer essa apreciação caso a caso, né. Em relação, porque a vantagem, vamos dizer assim, da ação civil pública proposta pelo MP é que ela abrangeria todas as pessoas que estivessem naquela situação, né, de estar sendo cobrada está sendo cobrado o imposto sobre o veículo com base naquele requerimento de individualização, de adaptação do carro. Agora, acho que cada um, né, enquanto não há uma decisão definitiva, uma decisão desse pedido de liminar, deve procurar, né, segundo o seu próprio direito, o caminho legal é um mandado de segurança, seja por um advogado de confiança, aqueles que não puderem pela defensoria, uma assessoria da Defensoria Pública. Né? Eu tive conhecimento de algumas liminares individuais que foram concedidas aí por alguns juízes, né? Até, inclusive, acho que já teve decisão em agravo do próprio tribunal. Né? Agora, em relação à eventual restituição do que foi pago, eu confesso para você que eu não sei qual é o procedimento administrativo, que numa eventualidade da nossa ação ser julgada procedente, como o Estado vai processar. Entendi. Né? Por acaso a ação for, ao final, julgada procedente, atestando que essa exigência era irregular, né? As pessoas que pagaram, né, elas em tese teriam o direito de regresso, de pedir a restituição do que foi pago a partir do momento em que se reconhecer que essa cobrança era indevida. Agora, o processamento administrativo de como isso vai ser feito, eu confesso para você que eu não sei. Doutor, o senhor... Vamos parar por aí, Marcos? Será que o doutor Cláudio está... Doutor Cláudio estava em uma audiência, acabou suspendendo essa audiência para falar conosco, e nós não estamos conseguindo manter o contato com o doutor Cláudio Amorim. Mas vamos lá. Bacarelli, o próprio promotor não consegue imaginar como é que o Estado vai resolver essa bagunça se acaso tiver que devolver o valor que as pessoas estão pagando da primeira parcela ou até mesmo da parcela única do IPVA. É brincadeira, Bacarelli? Que tamanha confusão está sendo criada, Bacarelli? Infelizmente, eu vou te falar uma coisa, a gente fica
fica triste, né? Fica decepcionado, porque é uma situação que não é por falta de aviso, não é por falta de a gente já ter visto isso em outras vezes. Você vê que o próprio promotor fala sobre o não condutor, né? Até 2012, o não condutor não tinha a isenção para a compra do carro do ICMS, e por conta de tantos processos judiciais que houve um entendimento, né, da justiça de que isso era inconstitucional, você criava duas categorias de deficientes, né? Por tanto sucesso que houveram nessas ações, o que aconteceu? Eles resolveram, de alguma forma, liberar o ICMS, porque a Secretaria da Fazenda ficaria travada por conta disso. Hoje, o que se sinaliza daqui para frente, que é exatamente a mesma coisa, se criou duas categorias aí, sabe? Então, isso certamente é inconstitucional, né? O próprio promotor fala isso, e só que essa tutela já foi feita, foi pedida para evitar esse problema das pessoas pagarem, né, o IPVA, e depois como vai reaver? Eu sei que já tiveram casos no passado, a gente vê isso aí no dia a dia, e tem pessoas que conseguem reaver, mas demora isso para receber, sabe? É muito complicado. Mas tudo isso foi sinalizado, tudo isso o Estado sabia disso, o Estado sabe que é dessa forma, mas o que me passa, hoje já não é uma impressão, isso é uma constatação. O Estado precisa arrecadar a qualquer custo. Então, isso foi feito, jogado, e agora a Secretaria tem que se virar para resolver, a pessoa com deficiência tem que se virar para provar, né, para comprovar, mais uma vez, né, que tem uma deficiência. Volto aqui à live da secretária da pessoa com deficiência, ninguém perderia nada, né? E a gente percebe no dia a dia pessoas com síndrome de Down, com esclerose. Hoje, um caso do senhor que a gente atende aqui, que tem um acelerador esquerdo instalado no seu carro, já tinha o benefício, esse benefício foi cancelado, ele tem que provar novamente. Agora a secretaria fala que você pode entrar administrativamente, faça um novo pedido que eles vão reavaliar, só que isso não tem nada formalizado, é tudo você faz isso de maneira tudo informal, você ouve aqui, você entra, eu tenho processos de março, de recursos, de março anterior, na virada da pandemia, quando fechou, que até hoje não foram analisados. Então, vou te falar uma coisa, é um completo descaso, por isso eu acho que as pessoas, quem tem condição, a gente tem que judicializar isso mesmo, isso tem que parar nos tribunais, é a única forma, porque é uma forma de a gente se defender deste retrocesso aqui do IPVA e também se preparar para que outros direitos não sejam também retirados, como o ICMS e outras coisas. Esse é o meu modo de entender. Legal. Silvio, você vê que o promotor tentou de todas as maneiras, né, driblar aí até o recesso do judiciário. Antes mesmo da volta do recesso, ele já havia pedido a liminar, a juíza não concedeu essa liminar, mas ele já imediatamente já protocolou agravo de instrumento, está tentando de todas as maneiras, de uma forma coletiva, suspender esse pagamento. É o que temos para o momento, né, Silvio, para poder, de uma maneira coletiva, buscar a garantia desse direito, né? Eu vejo como uma das maneiras, né? Eu sou um tipo de pessoa que respeito bastante a lei. Eu acho que as coisas se resolvem também por meio da lei, né? E também por meio de manifestação. Eu acho que o caminho deveria ser outro. Ninguém aqui queria que nada disso estivesse acontecendo. Ninguém aqui queria que fosse necessário entrar na justiça para ter uma situação normalizada, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está agora gastando com despesas para poder fazer um processo, elas, na verdade, não preferiam que nada disso tivesse acontecido. E eu sinto muito por isso, né? Eu fico muito, muito triste por isso, porque eu vejo, eu agora que estou mais envolvido, diretamente mesmo em relação ao movimento, dezenas de ligações e mensagens todos os dias ali, e acabo conhecendo a situação das pessoas. Então não é todo mundo que está entendendo a situação, não é todo mundo que está entendendo o mecanismo
de solução. Não é todo mundo que está entendendo o próprio processo, onde ela se enquadra nisso. E também não é todo mundo que está entendendo o direito que ela tem e como resolver. Além das pessoas que também não têm o recurso para poder fazer isso aí, né? Eu acho que, assim, vendo o cenário por cima, de um modo geral, todo o contexto, a gente estaria aqui, talvez aqui tivéssemos que estar aqui agora discutindo, na verdade, soluções para aprimorar, para melhorar o bem-estar e a vida das pessoas que sofrem com algum tipo de limitação. Não está discutindo uma coisa como essa, né? Como o Bacarelli, que é uma pessoa que eu respeito muito, falou em relação, e eu também falei na última live lá com vocês, o governador ele sentou com uma mesa técnica lá, com uma equipe técnica, e falou assim: pessoal, eu preciso desse X aqui, onde a gente tira, como a gente faz. Ponto. Então ele precisa levantar o recurso. Ao fazer isso aí, obviamente outra equipe, que é a equipe jurídica dele, deu também o suporte para ele, dizendo: olha, isso aqui vai dar um problema, isso aqui vai dar problema X, isso vai dar um problema Y. Então todo esse cenário ele já sabe. Então, na verdade, essa falta de manifestação dele em relação ao que está acontecendo aí, na insatisfação das pessoas, mostra que ele está ali numa segurança, tá com uma segurança muito grande, tá se sentindo muito seguro em relação a isso aí. E eu acho que aí é um tiro no pé que ele está tendo. Como a gente falou, eu volto a dizer, o que ele está fazendo agora, se ele está pensando, e talvez, muito provavelmente, essa questão do dinheiro que ele está levantando também, deve existir alguma motivação política, muito provavelmente sim, o prejuízo que ele está colhendo por conta dessas no que diz respeito a PCD, dessas decisões que ele tomou, é muito maior do que o bônus que ele poderia estar recebendo. Então é por isso que quando a gente colocou e fundamentou em nossas conversas, nas nossas lives, nas redes sociais, é que ele tivesse, né, que ele fizesse não um exame simplesmente, puramente um exame de consciência, mas fizesse uma avaliação dessa alteração que ele fez, né, para ver o quanto ele conseguiu prejudicar as pessoas, o quanto isso se volta até mesmo contra ele, e o quanto ele ignorou a questão de, primeiro, o princípio lá que todo mundo fala da discriminação das pessoas, das pessoas, do que elas têm, etc e tal. Mas fora isso aí, não dá para você dormir tranquilo, não é concebível que algumas pessoas que tenham uma limitação importante, para dirigir um carro com segurança, e quando eu falo segurança, para ela mesmo, para as outras pessoas, com uma letra D ou F ou G atribuída, que elas não tenham o suporte da justiça, não tenham o suporte legal para poder fazer o seu pedido, né? E aí vai aquela coisa, né? As pessoas têm esse benefício por um motivo especial, as pessoas têm isso aí, não é uma benesse, na verdade isso aí é uma, né, não é nem questão, o próprio doutor Cláudio me explicou, não é nem questão de direito adquirido, é um benefício, mas é um benefício importante que, no caso do contexto do PCD, tem uma importância tremenda para que eles tenham a possibilidade de fazer uma série de outras situações, viabilizar outras situações que eles necessitam. Mas, assim, o que eu tenho para te dizer em relação a isso aí, só para concluir o meu raciocínio, é que a questão IPVA, que é a que está pegando mais agora, eu acho que ela é assim, é o assunto do momento, mas é um dos assuntos, talvez um dos menores até, tá? A grande questão é o seguinte, eu vou dar uns exemplos aqui que são muito importantes. A pessoa que foi deficiente por toda a vida, nasceu deficiente por algum problema, se ela tem alguma condição financeira, talvez ela tenha conseguido adaptar de alguma forma o ambiente dela para poder viver dignamente, poder se deslocar, fazer suas coisas. Então, bora pensar numa primeira situação. E quem não teve recurso e não tem recurso para poder fazer para poder adaptar a sua vida para poder viver de uma maneira mais digna. É complicado. Vamos pensar agora nas pessoas que sofreram acidente ou tomaram um tiro, alguma coisa do tipo. Essas já não tinham uma situação onde ela estava preparada para poder fazer isso aí. E aí elas têm uma situação que é diferente. Me vejo agora na situação onde eu morava numa casa que tinha escada, que estava numa subida de um morro, ou que eu tinha um carro alto, eu tinha uma outra situação de hospital que para mim era muito distante, que ele também tem escada e não estava preparado, uma série de coisas.
Então, esse sim se pega no momento agora de mais estarrecido ainda, porque ele se vê, né, juntamente isso aí despreparado. Então, acho que a questão do IPVA, ela lançou luz sobre uma questão, mas ela acabou suscitando outras mais, que é o que a gente defende. A gente está dizendo aqui, e a gente faz questão de repetir muito, que o movimento que a gente está fazendo aqui não é só pela questão, a questão é IPVA agora, mas a gente que, na verdade, está pensando nessas pessoas, nessas situações que são as situações sérias mesmo, situação de trabalho, né, as questões de que a pessoa, como a questão da mobilidade, a questão dos acessos, a questão de transporte, essas coisas todas que as pessoas, a gente sabe, principalmente quem sofre mais, sabe que falta. Então, a gente agora está muito focado nessa questão, em entender a vida das pessoas nesse sentido, está realmente acompanhando de perto, para que agora, a partir dessa mobilização que está tendo, eu acho que agora as pessoas agora estão mais, de alguma certa forma, mais unidas em torno de uma causa, e a gente aproveitar essa mobilização, esse sentimento, né, para poder agora entrar realmente, efetivamente, em umas coisas que precisavam ter sido, talvez por algum momento aí, resolvidas e não foram nesse período. E aí a gente sabe que algumas pessoas passaram, com certeza, tentaram alguma coisa ao longo desses anos aí, e muitas não conseguiram. E eu acho que agora a gente está num momento muito importante de debater isso aí, de conseguir alguma coisa mais efetiva. Isso aí. Gente, nós tivemos um problema de imagem com o Dr. Cláudio Amorim. Existe uma fabricante de celular que cria alguns problemas nesse tipo de transmissão, né? E, infelizmente, a gente não tem como driblar, mas eu estou agora no Viva Voz com o Dr. Cláudio Amorim. Dr. Cláudio, o senhor me ouve bem, doutor? Ouço sim, Abrão. Bem? Tudo bem. Bacarelli e Silvio, vocês estão ouvindo bem o Dr. Cláudio Amorim? Então, sim. Eu estou sim. Estou bem. Legal. Doutor Cláudio, mais uma vez, obrigado pelo seu apoio à revista Reação. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do pouco que o senhor acompanhou em relação à ação do Ministério Público nesse primeiro momento, não só com a ação civil, como também com agravo de instrumento. Qual a sua avaliação em relação a isso, doutor? Sim, Abrão. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Bacarelli, ao Silvio, a Ana. Boa tarde a todos. Pela ação, Abrão, que o promotor Taff, ele interpôs contra essa lei, exatamente, os lados, as leis, é intocável. É intocável. Causa de recinto é um sentido. Abrão, eu estou ouvindo muito mal aqui, não sei vocês, hein? Por que Tá eu baixo. digo isso? Porque ele pede que seja feito um recadastramento ou uma reavaliação das pessoas que teriam uma doença severa ou profunda. Eu acho que isso vai continuar deixando de lado algumas outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho muita gente tem me procurado, né, para entrar no mandado de segurança individual. Tem uma pessoa que ele tem uma monoparesia na perna esquerda porque ele sofreu um acidente de moto. Ele chegou até o ponto de usar aquele aparelho que chama Lizarov, que o pessoal conhece mais como gaiola. Então, assim, a perna dele tem o mínimo movimento possível. Movimenta muito pouco a perna esquerda. Eu tenho casos onde a monoparesia da pessoa ela foi causada por uma hérnia de disco, mais de uma até. Vou evitar de falar o nome das pessoas aqui, até por conta do sigilo, né? Não pedi autorização para falar o nome dessas pessoas. O que acontece é o seguinte: essa pessoa, quando ela fica muito tempo no trânsito, dirigindo um carro automático, necessitando acionar o pedal da embreagem várias vezes, ela começa a perder a força da perna esquerda. Ela me relatou que a perna esquerda dela começa a ter tremedeira, que a perna esquerda dela começa a formigar,
e chega um ponto que ela não consegue mais sentir a perna. Aí a gente coloca os dois casos. Esse caso da primeira pessoa que teve o acidente de moto e a perna quase não tem movimento, se você pega essa segunda pessoa que ela tem o movimento das pernas, mas se ela fica muito tempo no trânsito, ou em pé, ou sentada, como ela me relatou, ela tem formigamento da perna, perda de movimento, perda de força. Isso seria enquadrado numa deficiência severa ou profunda? Eu não sei te responder. Eu acho que ninguém sabe. Agora, esse recadastramento, essa reavaliação, como seria feito? De ofício de novo pela Secretaria da Fazenda? Ou essas pessoas teriam que passar de novo por um médico? Eu acho que se a ação for... A ação é maravilhosa. Ela é irretocável. O promotor ele trabalhou muito bem. Só que, volto a repetir, o pedido me causa um pouco de medo, porque se essa ação for julgada procedente, vamos supor que na melhor das hipóteses, essa ação seja julgada procedente. Aí ele pede para que o IPVA não seja cobrado enquanto não houver esse recadastramento e essa reavaliação dessas pessoas. Aí, assim, esse recadastramento seria feito como? De ofício, de novo? Vai ser a Secretaria da Fazenda que vai dizer se a minha monoparesia é severa ou profunda? Por que não colocou também a moderada? Doutor. Eu acho que nesse aspecto o pedido pecou um pouco. O Bacarelli tem uma pergunta para fazer para o senhor, doutor, e logo a seguir na entrevista com o doutor Tafner, ele fala exatamente sobre isso. Eu faço essa pergunta para ele fala exatamente sobre isso. Bacarelli, você tem uma pergunta para fazer para o doutor Cláudio, Bacarelli? Não é bem uma pergunta, mas é uma constatação do que a gente está sentindo na prática hoje, e isso já foi feito em outros momentos. Da secretaria. Oi? Está me ouvindo, Abrão? O senhor ouve o Bacarelli, doutor Cláudio? Não ouço o Bacarelli. Você está me ouvindo? É que ele não está na live, ele deve estar no celular só com você direto, né? Se ele estiver fora, ele não vai ouvir. Não tem o retorno do Bacarelli, doutor? Só não tem o retorno do Bacarelli, não tem. Doutor, eu vou pedir para o senhor tentar sair do aplicativo da sala que nós estamos e retornar novamente. Enquanto isso, nós vamos chamar aqui o nosso colaborador aqui, e a gente já vamos tentar ver se o senhor consegue entrar na live. Muita gente pedindo a sua participação aqui. Nós estamos tentando com o nosso TI colocar o senhor no ar, mas o aplicativo realmente tem algum problema. O senhor tenta sair e voltar novamente, doutor Cláudio, por favor? Vamos fazer isso agora. Legal. Vamos aguardar, então. Muito obrigado, doutor Cláudio, por enquanto. Imagina, eu quero fazer. Bom, gente, nós estamos tentando, tecnicamente, deixar o doutor Cláudio disponível aqui na live. Eu peço para o Marcos soltar, até que o doutor Cláudio volte, o nosso apoiador, o nosso patrocinador, para que ele solte, e aí a gente volta daqui a pouco, mais com a entrevista do doutor Wilson Tafner. Por favor, Marcos. A live aqui pela TV Reação. O doutor Cláudio está voltando. Eu vou já pedir para o Marco soltar mais um trecho da entrevista com o doutor Wilson Tafner, que ele fala exatamente sobre isso que vocês estavam discutindo. Vamos soltar mais um trecho da entrevista com o promotor de justiça, o doutor Wilson Tafner. Por favor, Marco.
Tudo bem, graças a Deus. Não ouço. Sobre a síndrome de Down, por exemplo, que já tinha a isenção, eles, ao receberem a notificação do pagamento do IPVA de 2021, com medo, muitos já pagaram, né, com receio de ficar com este débito no veículo. O senhor tem alguma sugestão para essas pessoas, doutor? Realmente. Marcos, esse trecho nós já divulgamos, já, Marcos? Coloca um pouco mais para frente para mim, por favor. Esse trecho já foi, nós já divulgamos, já, quando nos pedidos de isenção, o que acabava por trazer uma lesão para os cofres públicos, né? O montante de isenção PCD hoje está na casa de 600 fora do ar. reais. Enquanto isso, Efetivo. Marcos, tenta acertar para mim fora do ar, quando eu pergunto para o promotor a questão da monoparesia, por gentileza. É a próxima pergunta seguida desta aí. Silvio, enquanto isso, eu gostaria que você falasse sobre a manifestação do sábado. Como é que está sendo preparada? Nós já estamos com 51 minutos de live e eu queria que você pudesse falar de como está essa preparação para o sábado, às 14 horas no MASP, Silvio. Ok. Para as pessoas aqui que estão acompanhando, é importante só ressaltar que lá na Paulista, a gente, dentre os lugares aqui na capital, a gente percebeu, e essa foi a preocupação inicial, que inclusive eu conversei com uma pessoa hoje, que lá é mais, talvez um dos lugares que, na verdade não existe um lugar bom, né, um lugar 100% adaptado, mas lá eu acho que é um lugar que confere talvez algumas condições que as pessoas possam lá transitar de alguma forma. Então, foi pensado também na questão da mobilidade também, a escolha lá. Então, o evento está 100% confirmado, ele está 100% autorizado, está tudo certo, né? Ele foi confirmado ali na Avenida Paulista, para quem quer colocar no mapa, o número é 1578, fica em frente ao Museu de Arte de São Paulo aqui. Tá? Eu convido a todos, não só as pessoas que estão aqui na capital, mas o pessoal da cidade, todas as pessoas dos grupos também, tá? É muito fácil chegar. Há vários lugares para você estacionar para carro ali, para quem for de carro. Também tem estações ali, a todo lugar. Para quem tem ainda a mobilidade mais restrita, ainda mais restritiva, tem estacionamento até na própria avenida ali próximo ao local. Então está tudo confirmado. A gente mandou uma cartilha que inclusive foi compartilhada por vocês, dando algumas orientações e também dicas para que as pessoas tomem algumas providências, como por exemplo, primeiramente a questão do cuidado máximo com o protocolo da Covid. Então a gente fez ali uma orientação muito clara em relação ao uso. A gente vai pedir educadamente para que a pessoa que não respeitar, porventura não respeite, que ela se retire. Na verdade, aí algumas pessoas a gente sugeriu que levassem um banquinho pequeno, aquelas que não possam ficar muito tempo de pé, né? A gente vai disponibilizar também banheiros químicos adaptados, ou seja, banheiros químicos PNE, para que as pessoas também possam ali, nem todo mundo vai poder ir longe, então as pessoas que não puderem ir longe, ter esse recurso, essa facilidade também. Então assim, a gente preparou minimamente, obviamente que a gente não conta com um orçamento de um governo, né? Mas a gente fez com um orçamento mínimo possível, com um orçamento pequeno, o máximo possível, para receber todo mundo com conforto e segurança lá, dada a atualidade que a gente tem aí hoje, né? E a gente espera, sim, com uma resposta bastante positiva das pessoas lá, porque a união, ela está girando muito em torno disso. Eu sou um tipo de pessoa que acredito na justiça, mas acredito, acima de tudo, no poder da manifestação das pessoas. Então, se eu não acreditasse tanto nisso, a gente não estaria apostando. Então tá tudo certo. Para quem está acompanhando, aí vai ser na Avenida Paulista, em frente ao MASP, nesse sábado, dia 23, a partir das 2 horas. Tá tudo certo, viu, Abrão? Legal. A cartilha está no nosso site desde o início desta quinta-feira e amanhã continuamos repercutindo isso também. Pessoal, lamentavelmente, nós estamos tentando de várias formas colocar o Dr. Cláudio para participar desta live, mas, infelizmente, ficar lendo a imagem dele ali, nós não conseguimos. Por enquanto, vamos soltar. Marcos, você consegue soltar mais um trecho da entrevista com o Dr. Wilson Tafner, por favor?
tá no ponto, mas o novo trecho da entrevista com o Dr. Kapler, que ele fala no caso de monoparesia, o Marcos, dá para você soltar? Marcos, nosso TI, está tentando acertar esse trecho da entrevista para onde o Dr. Wilson Tafner fala sobre a questão da monoparesia. Assim que o... Ok, que, aliás, okay. Marcos já vai é um colocar. Ponto bastante Vamos lá, colocado, Marcos. né? Doutor, o senhor cita em vários momentos, na inicial e também no agravo, deficiência grave ou severa. O senhor imagina estar abrangendo, ao citar deficiência grave ou severa, todo o segmento das pessoas com deficiência? Olha, na verdade, assim, né, o principal argumento do Estado era o fato de que havia um abuso nos pedidos de isenção, o que acabava por trazer uma lesão para os cofres públicos, né? Porque o montante de isenção PCD hoje está na casa dos 600 e poucos milhões de reais, e também prejudicando o direito daqueles que efetivamente têm garantido, né, a isenção do imposto. A deficiência grave ou severa, porque, para deixar a situação bem clara, nos termos, isso eu peço tanto no pedido da ação quanto no recurso, que a avaliação seja feita caso a caso em relação ao artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, Sim. que dá muito claramente a definição do que é a deficiência física. É uma incapacidade, uma barreira de caráter permanente, etc, etc. Por quê? Porque se você não fizesse essa distinção para ser avaliado conforme o caso concreto, você fortaleceria o argumento do governo no sentido de que a pessoa tinha um problema de tendinite de lesão, e aí ia lá pedir isenção como incapacitado. Sim. Na verdade, a gente tem que deixar claro que é para aqueles que realmente têm uma barreira em razão da sua limitação individual e que precisam dessa isenção para ter acesso de uma forma mais barata à garantia da sua mobilidade. O direito de ir e vir. Não é exatamente, não é que o sujeito vai lá, tem tô com uma hérnia de disco que não causa um desconforto, mas não é uma barreira, e entra com pedido de isenção. Porque se todo mundo tem isenção, acontece que todos acabam ficando sem, que é justamente o fundamento que eles estão usando. Entendi. Então, até para o judiciário não achar que nós estaríamos pedindo uma anistia ampla, geral, para qualquer tipo de pedido que for feito, eu fiz questão de ressaltar, né, que a deficiência deve ser grave e severa dentro dos parâmetros fixados pela própria Lei Brasileira de Inclusão, do seu artigo 2º, né, um impedimento duradouro, que causa uma barreira para a sua mobilidade, e que aí cada caso vai ser avaliado, né, conforme a situação concreta daquela pessoa. Um exemplo. Depois vocês devem ter visto, até que acho que conforme houve a indignação das pessoas, isso até é uma situação curiosa para a pontuação, você tem uma lei estadual, né? Teve um decreto do governo regulamentando essa lei, e veio a portaria administrativa regulamentando o decreto. E a coisa ficou tão curiosa, para não dizer um outro termo, que a lei acabou regredindo um pouco, que eles acho que perceberam o tamanho da incongruência, e nessa portaria CAT
parágrafo 3º do artigo 5º, se não me falta a memória, né, ele relaciona as letras das habilitações especiais com o tipo de adaptação que o carro tem que ter. Excluindo, por exemplo, a letra referente à obrigatoriedade de câmbio automático, por exemplo. Sim. Mas no parágrafo seguinte, se você for ver lá na portaria CAT, no parágrafo 4º, se não me engano, ele faz uma lista de algumas situações que não precisariam comprovar a adaptação individualizada prevista na carteira. Sim. E teriam alguns tipos de paralisia e de amputação. Ou seja, você tem uma lei, né, que fala que o carro tem que ser individualmente adaptado. Mas daí, para dar aquele jeitinho, eles falaram, olha, mas se for uma amputação ou for uma paralisia do lado esquerdo do corpo, por exemplo, não precisa ter a carteira com aquela exigência de veículo adaptado. Só o carro com câmbio automático e direção do hidráulica. amputado da perna esquerda e do amputado da perna direita, por exemplo. Sim. Agora, sim, primeiro, uma portaria não pode modificar a lei, que é um ato administrativo precário, pode ser revogado a qualquer tempo, né? E que também não contempla todas as hipóteses, e por isso que eu fiz questão de ressaltar que deve ser avaliado a situação concreta com base no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, porque até um exemplo que eu cito a ação de uma professora aposentada que tinha aquela síndrome conhecida como síndrome do pé torto. Ela fez mais de 12 cirurgias. Sim. Né? Ela tem uma limitação de mobilidade grave, ela precisa de muletas ou, se for uma distância um pouquinho maior, ela necessita de cadeiras de roda, mas em princípio, apesar dessa deformidade que causa essa limitação, ela não tem paralisia nem amputação. E apesar de estar numa situação de barreira grave para a sua mobilidade, seja pela lei, seja pela portaria, ela estaria excluída. Entendi. Então, assim, o que a gente quer era evitar, né, o argumento de que a gente estava querendo abrir a porteira para qualquer tipo de pedido. Ok. O sujeito ia lá, estava com um probleminha no ombro e fala que era pessoa com deficiência para pedir isenção. Não é assim. Né? É realmente para aqueles que têm uma limitação de mobilidade, né, e que realmente precisam da concessão da isenção do pagamento do imposto. Né? Agora, essa desculpa do Estado, né, de que era para acabar com as fraudes você fiscaliza, né, como você faz, por exemplo, na questão do atende, na questão do bilhete de concessão de isenção para transporte. Sim. Você apresenta a documentação, apresenta os laudos e tem lá um perito do Estado que avalia se aquilo se encaixa ou não na definição do artigo 2º lá da Lei Brasileira de Inclusão em relação à existência de uma barreira severa, grave, seja qual for, de mobilidade. Então, assim, era justamente para já evitar esse argumento de que era um laissez-faire, né? Faz o que quiser e para todo mundo. Não é assim. Entendi. Legal. Marcos, dá uma paradinha por aí para a gente, deixa eu repercutir esse trecho da entrevista, aproveitar que o Dr. Cláudio está por aí. Dr. Cláudio, o senhor conseguiu acompanhar esse trecho da entrevista? O que é que o senhor pode comentar sobre esse trecho, Dr. Cláudio? Dr. Cláudio, o senhor nos ouve? Não. Difícil contato com o Dr. Cláudio, está bastante difícil. Bacarelli, seu comentário, por favor, Bacarelli, sobre esse trecho da entrevista. Esse trecho da entrevista, o que eu fico, a palavra indignado é muito forte, né? Mas
Eu ouço tudo isso, o promotor tem toda a razão, mas isso é aquela típica coisa que começou errado, daqui para frente é uma sucessão de erros. E esse capítulo que ele fala da portaria CAT, que faz menção à perna esquerda, na verdade foi um acerto, vamos dizer que foi feito, porque quando saiu a lei, saiu aquela gritaria, todo mundo falou, nós citamos um caso aleatório de que uma pessoa com uma deficiência na perna esquerda, por exemplo, ela não teria direito ao benefício, uma pessoa amputada da perna direita teria, então a amputação do lado esquerdo teria direito ao benefício, o direito não teria. Então, quando saiu a portaria, a impressão que dá, desculpe usar um termo assim até diferente, que eles pegaram um estagiário lá e falaram, ó, vai lá e acerta isso aí para dar um jeito. Aí ele foi lá embaixo e colocou, bom, então faz o seguinte, a pessoa da perna direita não precisa da restrição. É mais grave, porque lá na portaria não está escrito que a pessoa com uma deficiência na perna esquerda, direita, por exemplo, não precisaria da restrição A, B, ou C, ou D, ou F, G, não. Ela diz que não precisa da restrição. Como ela também quer pontuar o pomo giratório para todo mundo pedir o pomo, então é um despreparo completo, e hoje fica isso para a gente resolver, né? O que eu queria falar com o Dr. Cláudio naquela hora era uma constatação do que está ocorrendo. O Dr. Cláudio perguntou se vai ser um recurso administrativo, sabe o que vai ser? Vai ser cada um por si, Deus para todos, meu amigo. Infelizmente é o que sempre acontece. As pessoas mais limitadas é que mais vão sentir, porque elas vão ter que ir atrás de comprovar isso, vão atrás... Vai existir uma outra perícia de cadastramento? Não vai, não tem nem isso. Isso não está previsto de forma alguma. Vai haver um cadastramento interno na Secretaria da Fazenda? Duvido que isso aconteça, porque eles pegaram a base do Detran, onde mostrava ali as alíneas, onde as pessoas pediram a sua isenção de impostos, porque eles não têm o controle de quem tem adaptação e quem não tem. Então, eles pegaram lá. Por isso que vocês veem esse número muito grande de não condutores que estão sendo cobrados de IPVA. Porque na base do Detran não aparece essa linha da CNH, porque ele não tem uma CNH, ele é não condutor, ele não conduz. Por isso que você vê isso, essa coisa que está acontecendo agora. Pessoas que, como não condutores, recebendo cobrança, pessoas que já tinham benefício e têm adaptação recebendo cobrança. Então, isso vira uma salada. Solução para isso? Eu acho que os caminhos são esses. Você tem um meio legal, né, jurídico, que quem tem condição entra. Você tem um meio de manifestação social, que isso é fantástico. Quanto mais pressão houver. Quanto à imagem do... Desculpe, Silvio, eu sou até cético quanto a isso. Quanto à imagem do governador, a imagem dele está acabada em todos os segmentos. Então, um a mais, um a menos, não vai mudar muito. Eu acho que o que a gente tem é que encontrar uma saída, e a saída hoje, infelizmente, não tem outra. É você barrar isso, porque as pessoas estão sendo cobradas, isso continua, nada disso parou, ou você paga a primeira, a segunda, a primeira parcela, a segunda já perde o desconto. Se você não pagar sendo a dívida ativa, depois qualquer coisa que você for fazer, isso vai ser barrado, então continua rolando. A gente que tem que se virar, ir atrás e tentar segurar isso de alguma forma e bloquear de alguma forma. Eu acho que, dependendo da Secretaria da Fazenda, isso não vai acontecer. Eu acho que em alguns casos ou outros que as pessoas entrarem com um processo administrativo mesmo, ou seja, usando o português direto, entra de novo com o seu pedido de IPVA. Eles vão olhar lá, talvez caia na mão do auditor e fale, puxa, essa pessoa de fato ela tem uma adaptação no carro, já tinha no passado, e conceda novamente IPVA. Mas vai conceder para 2021? Porque agora você perdeu o prazo de 30 dias se o veículo era novo. Se for usado, eles vão te conceder para o ano que vem, não para esse ano. Então, tudo isso está jogado, não tem ninguém que vem passar uma informação. Na Secretaria da Fazenda, ninguém se manifesta. A gente está entregue aos ratos. Desculpe o termo, mas é isso que está acontecendo. Infelizmente, o governo sequer comentou sobre a manifestação que aconteceu no último sábado, no dia 16, em todo o estado de São Paulo. O governo não escreveu uma linha sobre isso. Na verdade, tentou apagar as poucas linhas que estavam escritas sobre isso, né? Ou não permitiu a divulgação da manifestação. Mas, sábado que vem, 23 de janeiro, a partir das 14 horas, outra
manifestação. Deixa eu ver se o Marco já tem mais um ponto. Vamos lá, Marcos, por favor, pode soltar para mim o último trecho da entrevista? Por gentileza, Marcos. Depois desse trecho da entrevista, eu vou colocar novamente no Viva Voz o Dr. Cláudio Amorim, tá? Ele já vai estar ouvindo esse trecho já, e aí ele entra para comentar esse último trecho da entrevista. Vamos lá, Marcos, por favor. Doutor, só mais 2 perguntas e prometo finalizar a entrevista. A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica prepara uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu representei para eles. Né? Sim. O senhor faz parte desse trabalho, portanto. Não, na verdade, assim, eu não sei se já havia alguma provocação direta na subjurídica. Quando eu entrei com a ação, agora, eu já encaminhei uma representação ao Procurador-Geral de Justiça para apreciação da possibilidade de ingressar com a DIN. Porque na ação civil pública, eu não posso pedir a suspensão de lei em tese. Né? A jurisprudência entende que eu posso ter como causa de pedir a alegação de uma inconstitucionalidade da lei e, com base nessa constatação da inconstitucionalidade, você fazer o pedido de reversão dos efeitos concretos. Então, eu falo, olha, eu entendo que essa lei é inconstitucional por causa disso, 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 mas eu peço ao judiciário que entre em ação para fazer cessar os efeitos concretos dessa lei inconstitucional, que seria a cobrança indevida do imposto. Na ação direta de inconstitucionalidade, que aí é prerrogativa do Procurador-Geral de Justiça, e essa ação é proposta diretamente no Tribunal de Justiça, ele pode pedir a suspensão da lei por ser inconstitucional, independente dos efeitos concretos dela. Então, são 2 frentes jurídicas possíveis. Para tentar usar de todas as possibilidades jurídicas que nós temos de combater essa lei que eu entendo que é inconstitucional, eu ingressei com a ação, pedindo o reconhecimento que a gente chama de incidental, né, de difuso, de difuso de inconstitucionalidade, para fazer cessar os efeitos concretos, que é a cobrança indevida do imposto. Mas isso não impede, né, que se discuta do ponto de vista de controle concentrado de inconstitucionalidade uma ação direta no Tribunal de Justiça para aí suspender a lei em tese. Daí, se o tribunal acolher uma eventual ação direta de inconstitucionalidade, ele suspende a própria lei. Entendi. Tá certo. Vamos aguardar, então. A Subprocuradoria tem trabalhando bastante, a gente está acompanhando. A própria revista Reação fez a representação junto ao Procurador-Geral de Justiça, né? Vamos aguardar, então. Doutor, só para... Essas 2 frentes possíveis, né? Agora, sim, se o tribunal não conceder a liminar, eu confesso para você também que eu fico de mãos atadas aí, porque, assim, a minha possibilidade de atacar juridicamente do ponto de vista coletivo são esses 2 instrumentos, né? E sem prejuízo, eu acho que as pessoas precisam ter isso muito claro, né, que nada impede que elas, através de um advogado de confiança ou da Defensoria Pública, ingressem com os mandados de segurança individuais. E tenho tido notícia que alguns têm conseguido a suspensão da cobrança do imposto. Né? Há que só para esclarecer para a pessoa com deficiência, que o senhor, na sua ação, o senhor pede uma liminar, o senhor está aguardando o julgamento da liminar, mas em sendo negada, o senhor aguarda uma decisão do mérito da ação, é isso, doutor? Então, eu aguardo a decisão final do mérito. Ok. Assim, pela manifestação da juíza em relação à liminar, não posso bater o martelo de que ela vai julgar improcedente. Sim. Mas é uma sinalização possível. Ok. Né? Então, se não houver a concessão da liminar no agravo, essa ação, o Estado vai ser citado, eles vão contestar e ela vai decidir. Assim,
a partir do julgado, da decisão e do entendimento que ela expressou para rejeitar a liminar, né, existe uma tendência de ela não acolher em definitivo o pedido da ação. E um eventual recurso de apelação para o tribunal, infelizmente, demora bastante. Entendi. Então, assim, aguardamos que, óbvio, se conseguirmos numa ação coletiva uma decisão favorável liminar que suspenda o pagamento, vai aproveitar a todos. Mas, caso isso não ocorra, isso não impede que cada um, entendendo dessa forma, ajuize um mandado de segurança individual pedindo a suspensão em relação ao carro dele. Em relação até a esse ponto que eu quero fazer a última pergunta, doutor. Legal. Eu estou aqui no Viva Voz com o doutor Cláudio Amorim. Doutor Cláudio, o senhor pode avaliar mais esse trecho da entrevista que o doutor Wilson Taffer fala sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive, nós acabamos de publicar, neste momento, mais uma matéria no portal de notícias que fala da ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PSB, pelo partido político cujo representante é o ex-governador Márcio França. Acabamos de publicar essa matéria neste momento no portal de notícias da revista Reação. Qual o seu comentário sobre esse trecho da entrevista, portanto, doutor Cláudio Amorim? Então, são coisas diferentes, né, Abrão? A ação coletiva que o Ministério Público impetrou, o mandado de segurança que ele impetrou, ele não pode atacar diretamente a Lei 17.293 de 2020. Ele pode atacar os efeitos que essa lei traz, por exemplo, inconstitucionalidade, falta de isonomia, princípio da anterioridade, o prazo nonagesimal, que eu acho muito interessante que isso teria sido abordado tanto na ação do Ministério Público como no agravo de instrumento, e não foram abordados, porque eu tenho aqui, não processos meus, mas assim, eu estou fazendo um levantamento diário desses casos, e eu tenho aqui 12 liminares deferidas. 12 liminares deferidas para as pessoas não pagarem o IPVA de 2021. Mas essas liminares, elas foram deferidas em cima do prazo nonagesimal. Os juízes disseram que, como o governo não respeitou o prazo nonagesimal, ele não pode cobrar mais o IPVA esse ano. A maioria das liminares estão saindo pelo prazo nonagesimal, elas não estão saindo por conta do princípio da diferença entre os PCDs, da inconstitucionalidade da lei, elas não estão saindo por nada disso. As liminares que a gente está conseguindo, inclusive eu já consegui algumas, pelo prazo nonagesimal. E agora sim, essa ação do PSB que foi instaurada, ela já é uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação, ela pode declarar a inconstitucionalidade da lei. Se essa ação declarar a inconstitucionalidade da lei, aí o IPVA cai, a cobrança do IPVA cai, ninguém mais precisa pagar. O que está acontecendo agora é que os juízes estão dando as liminares pelo prazo nonagesimal, mas eles estão dizendo claramente que a liminar só vale para o IPVA do ano de 2021, que os demais anos terão que ser pagos. Agora, se essa ação direta de inconstitucionalidade, se o partido auferir sucesso nessa ação, aí ninguém mais precisa pagar IPVA nunca mais, entendeu? Entendi. Tá certo, doutor Cláudio. Vamos caminhar para o final da live, 1h19 de live já. Bacarelli, enfim, uma sua avaliação rápida sobre esse nosso bate-papo de hoje
Acho que o doutor Wilson Tafner traz novas informações e esclarecimento para as pessoas com deficiência. É essa a sua avaliação, Bacarelli? Na verdade, Abrão, tudo que a pessoa com deficiência ou as pessoas que de alguma forma estão sendo lesadas nesse momento, né, o que elas podem fazer, elas estão fazendo. Se percebe que você tem uma ação de manifestação social, você tem ações jurídicas a isso, você tem uma manifestação até em redes sociais muito grande, mostrando o descontentamento com isso, né? Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito, como sempre acontece, né? Infelizmente, o poder público não tem a mesma vontade ou a mesma agilidade nisso. Tudo está sendo feito, eu acho que agora é o momento de a gente continuar essas ações e ver o que isso vai acontecer, né? Quando o doutor fala do prazo do nonagesimal, isso já aconteceu em outros estados, inclusive até com o IPVA, porque essa iniciativa de São Paulo só alterou a forma de fazer, mas já aconteceu em outros estados. Mas tem juízes que entendem que isso não é um novo imposto, né? Isso, na verdade, é um imposto que já existia, é só uma isenção. Então, e o que ele diz é concreto, isso vale só para o ano que o imposto foi colocado, né? Que a lei saiu. Então, a gente percebe que tem várias brechas, você tem várias coisas completamente absurdas, como, por exemplo, uma portaria administrativa da Secretaria da Fazenda fazendo um complemento à lei, alterando a lei. Então, tá tudo errado nessa história. Tudo errado nessa história. Eu espero que o retrocesso que a gente vem sentindo nas coisas com a pessoa deficiente, a gente fala desde educação inclusiva, várias coisas que retrocederam, eu espero que isso aí acabe, né, esse ano, e a gente chegue a uma condição de que o Silvio falou a grande verdade, a gente percebe isso no dia a dia. Ninguém quer entrar na justiça, ninguém se preparou para isso, ninguém quer entrar por uma demanda de meses ou de anos para isso. A gente queria simplesmente que a gente fosse respeitado. E essas coisas enfiadas assim, goela abaixo da gente, não mais acontecessem. Acho que nós já estamos no século XXI, isso tem que acabar, sabe? Essas coisas que a gente é obrigado a aceitar e ficar quietinho, isso acabou. Hoje, qualquer criança de 2, 3 anos tem um nível de informação que eu, com 15 anos, não tinha. Então, eu acho que isso tem que acabar, sabe? A gente não pode ficar quieto. O Silvio tem uma missão bacana aí de levar isso adiante. A gente não pode ficar quieto de forma alguma e fazer de forma civilizada, de forma legal, fazer alguma coisa para que isso acabe e não venha mais a acontecer. É isso que eu penso. Legal. Doutor Cláudio Amorim, a sua avaliação, apesar de não ter participado totalmente da nossa live, com o problema da telefonia, mas a sua avaliação sobre esse momento final, sobre a participação do Ministério Público e sobre os próximos dias, não é? Qual é a sua avaliação, doutor Cláudio Amorim? Sim, eu até peço desculpas aí, Abrão, porque é a segunda vez que a gente tenta participar de uma live já e por causa do meu aparelho telefônico a gente não consegue. Talvez para uma próxima live eu tente mudar de aparelho para a gente conseguir conversar melhor. O que eu vejo agora, assim, a ação do Ministério Público foi bem fundamentada, como eu disse no início, quando a gente falou a primeira vez. O que me preocupa é o pedido. O pedido me preocupa um pouco, por causa das considerações que eu já fiz. E uma outra coisa que o promotor Tafner disse que a CAT 95 de 2020, ela trazia a monoparesia como doença que estaria isenta do IPVA. Eu acho que isso foi um pequeno engano dele. A monoparesia ela não consta da CAT 95 de 2020. O que consta da CAT 95 de 2020 é a monoplegia. É uma coisa completamente diferente da outra. Então, assim, eu acho que pecou nisso também, de dizer que a monoparesia consta da CAT 95 de 2020, porque não consta, e eu acho que deveria constar por tudo que eu já falei aí, da pessoa que tem uma monoparesia e não consegue movimentar
a perna e uma que consegue movimentar a perna, mas tem sérios problemas de dirigir um carro automático. Mas no frigir dos ovos, eu acho que assim, vai ajudar muito, né? Porque entrar no judiciário agora, todas as ações que entrar no judiciário agora vai ser bom até mesmo para fazer uma pressão, né? Porque o judiciário está muito dividido. Para você ter ideia, tem juiz da mesma vara, que tem o juiz, são dois juízes, o titular e o reserva, vamos colocar assim. Tem juízes da mesma vara que estão decidindo diferente. Então, assim, mas eu acho que foi ótimo, né, a ação do Ministério Público ter atendido aí a população e entrar com essa ação civil pública. Acho que o agravo de instrumento pode ser, tem grandes chances de ser considerado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de ser provido. A ação civil, a ação direta de inconstitucionalidade também. E uma outra coisa que as pessoas falam, se você não tiver condições de procurar um advogado, procura a Defensoria Pública. Uma coisa que eu queria falar aqui, Abraão, se você me permite, assim, eu estou sendo massacrado por muitos advogados por falar isso, mas desde o princípio que eu comecei com isso, a minha intenção nunca foi ganhar dinheiro, angariar cliente. As pessoas que moram aqui em São Paulo, principalmente, elas podem procurar também o juizado especial civil da Fazenda Pública e ingressar com uma ação sem advogado. Entendi. Isso também faria uma pressão no judiciário, né? Porque como é uma coisa muito nova, eu acho que até os juízes eles estão meio perdidos, assim, entendeu? Porque assim, você distribui 50 ações, 25% dos juízes concede, 50% dos juízes concede a liminar e 50% não. Acaba criando uma inconstitucionalidade perante o judiciário também. Entendi. A pessoa que conseguiu, ela está numa situação de igualdade com a pessoa que não conseguiu. É verdade. Perfeita a sua colocação, doutor Cláudio Morim. Perfeita a sua colocação. Oi, Bacarelli, pois não? Só uma colocação. A portaria 95, ela não exclui as paresias. Simplesmente a portaria 95, ela é uma alteração à portaria de 2015. A portaria de 2015, ela inclui o convênio do CONFAS, todos eles citam as paresias e as plegias. O que acontece com a portaria 95 é que naquela intenção do governo consertar o fato de que um amputado direito ou esquerdo, lembra que a gente citou agora há pouco, ele coloca nessa portaria CAT um adendo, incluindo essas pessoas com limitações em perna direita, mas como plegia. Aí sim, ele cita a plegia só na inserção dessas pessoas. Na verdade, a portaria 95 de 2020, ela não fala, não pontua todas as paresias, nem todas as plegias. Isso você vai encontrar na CAT de 2015. Aqui ele só altera o artigo 1 e alguns outros artigos da portaria anterior. Até nesse despacho da juíza com o Ministério Público, ela citou essa dificuldade de entender, que isso ficou dúbio mesmo. Isso aqui foi um acerto que foi feito aí, até o promotor mais delicadamente usou um outro termo aí, que eles fizeram esse acerto aqui emergencial, né? Então, por isso foi feito dessa forma. Mas, na verdade, como a gente sempre diz, doença nunca deu direito à isenção, o que dá é a limitação. Para quem não sabe, uma paresia é uma perda parcial de função motora e sensitiva. Então, você perdeu parcialmente força ou movimento em um membro. E plegia é total. Então, uma monoparesia, o que a gente falou no caso aqui, é uma perda parcial de força ou movimento. Mas a portaria anterior a 15, que foi alterada só em um artigo pela de 2020, ela contempla as paresias, sim.
Legal. Queria convocar, não é nem convite, é convocação, convocar o Bacarelli e o Dr. Cláudio a escreverem um artigo sobre tudo isso, que na verdade não é nem um artigo, seria uma jurisprudência para a gente publicar na revista Reação. Vocês entendem muito, conhecem muito tudo isso, viu? Legal. Silvio, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, boa sorte, muita força, muita energia e que você esteja iluminado para o próximo sábado capitanear esta manifestação lá na Avenida Paulista. Vamos estar torcendo pelo sucesso já é, mas pelo grande sucesso que vai ser a manifestação, viu, Silvio? Está fechado o microfone, Silvio. Desculpa. Então, novamente agradecer você, Abrão, Bacarelli, ao Cláudio, a Ana, a todos vocês aí, também ao Rosso, pela oportunidade aí. Eu só queria finalizar rapidamente, Abrão, fazendo um questionamento, que é para deixar no ar mesmo. Uma pessoa que tem uma limitação parcial, né, que não é total, uma limitação parcial nas pernas, e aí, como o Bacarelli explicou muito bem, a CAT 95, que inclusive eu também tive a oportunidade de ler, ela veio a trazer algumas situações lá para que tentasse remendar ou emendar ali uma situação para que aquelas pessoas que tinham um problema na perna esquerda, dentro da condição... Eu usou o termo certo, foi um remendo. Isso, dentro daquela condição de um problema físico, ela fosse equiparada à questão que tem a perna direita. Perfeito. Em cima disso aí, eu só queria deixar uma questão que, Abrão, seria até legal que, eu não sei se a Célia vai comparecer aqui, ou alguma outra pessoa que possa representar, seria bom que eles representassem, que é o seguinte, pensando nos membros superiores, tá? A exemplo dos inferiores que a gente falou agora e falou muito bem, o Bacarelli explicou muito bem, vamos pensar nos superiores. Então, se a pessoa tem a adaptação no carro como consequência de um problema, falando português claro, sem muito termo, se ela tem essa adaptação no carro, no pedal esquerdo, em consequência, digamos, de um problema no pé direito, ou na perna direita, vamos pensar o seguinte, a pessoa que tem a limitação nos membros superiores, por quê? Porque se a adaptação dos pés é uma consequência do problema, por que o câmbio automático e a direção hidráulica não são considerados da adaptação também para as pessoas que têm limitação em cima? Porque eu vou fazer uma pergunta, quem é que consegue com uma limitação dirigir um carro sem direção elétrica? Quem tem uma limitação nos membros superiores? Quem é que consegue, se eles puderem responder para a gente numa próxima live que tiver oportunidade, me dizer para nós o seguinte, quem consegue, com limitação nos membros superiores, dirigir um carro sem direção elétrica ou um carro sem o câmbio automático? Se eles puderem mostrar essa mágica para a gente, eu acho que eles vão resolver boa parte do problema que a gente tem. Rapidamente, vou te contar uma história muito rapidinha. Vou até falar o nome vou dar até o nome do santo. Em 2010, se eu não me engano, acho que menos que 2006, acho, eu trabalhava na Cavenag, que é uma empresa que faz adaptação veicular há mais de 50 anos aqui no Brasil. E a gente, na época, a gente tinha clientes que vinham lá comprar cadeira de rodas, tinham lesão medular e tinha uma lesão muito alta. Então, ele tem muita perda de força em membro superior. Quantas vezes a gente foi até a oficina, pegar essa pessoa e fazer um teste para ver se conseguia virar o volante, porque não tinha força para virar o volante. De força, né? Graças a Deus, com o advento da direção elétrica, eu lembro que na época, minha propaganda de automóvel, a gente fez uns testes de o Honda Fit, o Citroën C4 e mais o Audi, que era importado, eram os únicos carros que tinham uma direção tão macia que a pessoa conseguia, mesmo com perda de força em membro superior, virar o volante. E a partir disso, ele poderia, com um carro desse, banca especial, fazer a sua aula de habilitação, fazer as aulas de habilitação, fazer a prova prática e se habilitar. Tem um monte de amigos meus assim. E hoje, essa pessoa não tem isenção, simplesmente a CNH dele exige o câmbio automático de direção hidráulica. Só para ilustrar. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Toda razão. Obrigado, Bacarelli. Doutor Cláudio, um abraço para o senhor. Obrigado pela sua participação. Da próxima vez, quero o senhor na telinha aqui, doutor Cláudio. Tá ótimo. Abrão, eu posso fazer só umas últimas colocações bem rápidas? Sim, doutor. Então, no caso, eu não sei se era isso que o Silvio estava falando agora, porque o meu áudio realmente está muito ruim. Eu estou usando a internet
um cartório, para mim está bem complicado. Só um exemplo, você pega aquela pessoa com monoparesia na perna esquerda que eu te falei que quando ela quando ela precisa, né, pisar muito tempo no pedal da embreagem, que ela vai perdendo a força da perna, a perna dela começa a formigar e chega uma hora ela não consegue sentir a perna. Imagina uma pessoa dessa no trânsito dirigindo, o perigo que ela não traz para as outras pessoas. Verdade. Essa pessoa com o carro engrenado não consegue pisar na embreagem, imagina o que isso pode acontecer. E eu acho que assim, essa pessoa teria, ao meu ver, uma limitação moderada, porque ela anda, ela faz tudo o que ela precisa fazer, mas quando está dirigindo um veículo manual, ela tem esse problema. E outra coisa, eu digo que essa lei é inconstitucional do início ao fim. Do início ao fim. E é isso que os juízes eles não estão entendendo, eles não estão querendo entender. Porque o fato gerador, eles estão considerando não o fato gerador, a condição vulnerável da pessoa, e sim uma simples adaptação a ser colocada no veículo. Isso é um absurdo, isso causa uma restrição inconstitucional do que a gente já tinha. Então, assim, isso é de uma inconstitucionalidade tremenda. Eu não sei como alguns juízes não conseguem entender isso. É verdade, é verdade. Vamos esperar que a justiça seja feita, que as dúvidas sejam tiradas e que os direitos sejam garantidos. Essa é a grande expectativa. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês, 1h37 de live, justificar que o Rodrigo Rosso não está conosco hoje, está resolvendo um problema pessoal, está em viagem, inclusive, mas nós voltaremos assim que necessário com novas informações. Bacarelli, Silvio, Dr. Cláudio, um grande abraço, todos juntos, sábado, dia 23, às 14 horas na Paulista. Obrigado, Ana Paula Navarrete, que interpretou tudo em Libras, o Marcos, que esteve por trás das câmeras aí, e daqui a pouco nós vamos subir na íntegra a entrevista com o Dr. Wilson Tato. Um abraço para vocês, obrigado, gente, valeu pelo carinho e apoio. A revista Reação continua nesta grande luta. Obrigado a todos, boa noite, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.